IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui, você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência em MIP para fazer a diferença na sua formação e na sua prática profissional. No episódio de hoje, vamos falar sobre saúde mental e bem-estar dos profissionais de saúde. E para esse papo, eu gostaria de contar com a presença de dois convidados ilustríssimos. Prestem atenção. Nossa primeira convidada é Daniele Seabra, que é médica, mestre e doutora pelo UFPE, nutróloga pela Abram e tutora da FPS. Bem-vinda, Daniele. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez no IMIP EducaCast. É maravilhoso. Vou também apresentar o nosso convidado, que é Davi Pinheiro, que é médico psiquiatra. Ele é mestre em cuidados intensivos pelo IMIP, é preceptor da residência em psiquiatria aqui do IMIP e é médico psiquiatra do CAPS-AD de Recife. Bem-vindo, Davi. Obrigado, primeira vez por aqui. Eita, vai ser maravilhoso. Você vai ver que vai ser um papo bem descontraído e ao mesmo tempo repleto de boas informações. E hoje realmente o nosso tema é particularmente relevante, né? A gente está aqui se propondo a conversar sobre saúde mental e eu queria começar conversando com vocês sobre esse conceito amplo, mas que ao mesmo tempo eu acho que é bem importante que a gente compreenda e qualifique ele. O que seria essa definição, esse conceito de saúde mental, dentro desse contexto que a gente está se propondo a conversar hoje, para o profissional de saúde, para o estudante? Eu queria esse olhar de vocês, porque esse termo, eu acho que muitas vezes, ele hoje está bem mais, está sendo, no meu entendimento, cada vez mais discutido, mas eu acredito que a gente precisa dar o enfoque realmente do que seria esse conceito. Então, queria escutar de vocês dois, o que é que vocês entendem, o que é que vocês acham que é importante a gente destacar nesse conceito de saúde mental? Saúde mental realmente é um conceito amplo, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, de tantos conceitos amplos, a gente acaba descobrindo um pouco do que faz sentido, né? Na prática, em contato com o paciente. Então acho que saúde mental me parece que é tudo aquilo que traz o que te faz realmente feliz. Detalhe que a felicidade é algo que se busca, né? E não precisa ser algo potente, né? Mas precisa ser algo que você sinta, né? Então, é como se a gente for pegar a definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, a gente vai entender que é o bem-estar, quando é alguém que se sente funcional do ponto de vista vital, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista familiar, do ponto de vista individual, né? E que essa pessoa se sinta, né, existente, né? Quando a gente existe, a gente olha e pensa, esse sou eu, né? E eu faço alguma diferença, eu acho que é um conceito de felicidade um pouco intrínseco, né? Se a gente for pensar bem, né? Eu acho, Davi, que é importante a gente trazer também, né, esse conceito, como você bem colocou aí, do bem-estar, de algo que está ali como você se sente, fazendo contraponto com aquilo que está no imaginário comum, que é a ausência da doença, né? Então, assim, muitas vezes saúde é visto num conhecimento geral como ausência de doença. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, é como se fosse a ausência da doença mental. Então, se eu não tenho doença mental, então minha saúde mental está ótima. E muitas vezes a pessoa que tem a doença mental, por estar bem assistida, bem cuidada, acompanhada, talvez esteja com a saúde mental melhor do que quem não tem o diagnóstico. Você não acha? Isso é muito interessante. Até porque a saúde mental ela é subjetiva, né? Se a gente fosse falar... existem protocolos, por exemplo, até hoje, a gente não tem um protocolo definido para o suicídio, por exemplo. Suicídio é uma emergência, né? Uhum. Agora, se a gente for entender, temos protocolo muito bem definido na cardiologia para um infarto do miocárdio, na neurologia com um AVC, né? Mas o suicídio nós não conseguimos. Por quê? Porque nem sempre a ausência de doença é o normal, né? Às vezes é a falta do cuidado também. É a falta da percepção da doença. Pelo tabu, pelo preconceito que a gente sabe que acompanha, né? Enfim, navegamos ainda nessa seara do estigma, do estereótipo, né? E às vezes é aquela questão, eu não posso dizer que eu tenho uma depressão, eu não posso dizer que eu tomo um antidepressivo,
Mas eu posso dizer que eu tomo antihipertensivo, posso dizer que eu tomo remédio para diabetes, para colesterol, mas o antidepressivo, esse eu omito. Aí, isso é onde eu queria chegar, isso que Dani está comentando. A ausência de doença, sempre que possível. Mas às vezes o que é doença, né, dentro da saúde mental, né? Isso. Vocês acham que a gente está avançando nessa seara aí do estigma, do preconceito? Vocês acham que as pessoas conseguem hoje falar um pouco melhor do que era um tempo atrás? Eu tenho uma sensação de que, pelo menos, a terapia as pessoas interiorizaram um pouco mais. Eu faço terapia. Eu consigo falar um pouco mais do que antes, bem pouco tempo atrás, já era, não só o medicamento muitas vezes era tido como algo que eu não quero nem falar que eu tomo um antidepressivo, como até nem falar que eu faço uma terapia. Isso, eu assim, bem olhando por fora, eu sou nutricionista de formação, não sou médica, mas assim, no meio... Muitas vezes as pessoas não queriam nem falar que estavam passando por um processo terapêutico, como sendo algo que já... essa pessoa tem algum problema, será... Vocês acham que isso tem avançado no olhar? E eu vou perguntar especificamente para você, Davi. Os seus pacientes, você consegue perceber que eles hoje falam mais abertamente, têm mais tranquilidade para falar sobre isso nos seus ciclos sociais? Ou ainda é um estigma muito grande e você acha que a gente não tem avançado tanto nesse sentido? Muito bom. Eu vou começar do micro pelo macro, né? Perfeito. Dentro do consultório, né, é muito comum, né, os pacientes falarem o seguinte: poxa, se eu soubesse que era isso, eu teria vindo antes, né? Achava que era médico de louco, né? Sim. Eu costumo brincar um pouco, tá? Geralmente eu respondo assim: eu também sou médico de quem mais sofre, do tal do louco, também sou. Mas isso não quer dizer que essa seja a minha atenção exclusiva. Não, até porque quem mais sofre é uma exceção. Nós temos que lidar com quem mais sofre, né? Senão fica parecendo uma ciência aplicada para aqueles que sofrem pouco. Não. Quem sofre pouco, na verdade, basta estar vivo, né? Perfeito. Para sofrer pouco, né? Para a gente tem que dar valor às felicidades e às conquistas, não é isso? Mas para não me perder muito, para o macro, eu posso dizer o seguinte: nós estamos num hospital em que é pioneiro em ter leitos integrais em psiquiatria, né? Então, ter leito de atenção psiquiátrica dentro de um hospital geral, onde esses leitos estão imersos em enfermarias clínicas, isso já traduz isso que você está querendo dizer, assim. Acho que melhoramos, acho que avançamos. A lei Paulo Delgado, de 2001, a reforma psiquiátrica também tem um valor, né? Claro, toda lei tem que ser ali criticada, até porque estamos em 2025, né? Então, assim, mas a verdade é que trouxe uma forma, um novo olhar para dizer o seguinte: o que você tem que dar para alguém que sofre é aquilo que todo mundo quer, ser reinserido na sociedade, né? E ter a sua função, né? Às vezes a função pode ser modificada? Pode, a depender do tipo de distúrbio, do transtorno da doença que você trata, né? A exemplo da esquizofrenia, por exemplo, né? Talvez você não retome para a sua função de antes, mas você pode se modificar e ser reinserido. Perfeito. Né? E aí essa abordagem, quando você fala dos leitos integrais, me reporta a necessidade de uma abordagem multiprofissional, né? Sem dúvida. Inclusive, é exatamente isso que compõe, né? Para ser leito integral, é um leito integral em cuidados. E em cuidados no sentido multidisciplinar. Perfeito. Por isso que temos na nossa equipe assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermagem, clínica médica, parceira. Então, é isso. Aí a gente percebe, enquanto equipe multi e interdisciplinar, né? Porque somos até mais do que multi, né? Perfeito. Geramos um produto, né? Que é o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, né? E aí o paciente está no centro, né? Isso. Aquele que é assistido. E isso eu acho que a gente, voltando para bem o objetivo dessa conversa, que é o profissional de saúde, a gente tem que olhar, fazer esse olhar do
do integral, né? Do paciente de uma forma integral, do profissional de uma forma integral. E aí eu vou perguntar para você, Dani, que trabalha tanto essa questão do bem-estar, que é tão sua expertise. Você nota que o profissional de saúde, o estudante da área de saúde, ele é, sim, um paciente mais vulnerável, um potencial mais vulnerável para os processos de saúde mental, para os sofrimentos. Você considera assim, você tem visto de adoecimento? Né? Sim, eu considero, e não só eu considero, né? A ciência considera. Se a gente for olhar, né, os profissionais de saúde, médicos e outros profissionais de saúde, enfermeiros, certo? Estão ali dentre as profissões que estão mais sujeitas a burnout, né? Perfeito. Então, assim, não é só o meu olhar, né, que considera. É uma coisa realmente cientificamente demonstrada que nós, enquanto profissionais de saúde, estamos mais vulneráveis, né? Além de fatores externos que levam a isso, essa questão da carga horária de trabalho, a questão de lidar com o sofrimento do outro, né? Existem fatores internos também que contribuem e que precisam ser trabalhados ao longo da formação, né? Então, Davi, enquanto ele falava a questão de que muitas vezes a falta da saúde mental está na falta da percepção do problema, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que chamar bastante atenção, porque você perguntou, Lara, a gente avançou? A gente avançou. Eu sou muito otimista com relação à humanidade. Eu acho que a gente avança sempre. Uhum. Estamos sempre avançando. Nem sempre com a velocidade que a gente gostaria. Né? Ou com vamos dizer assim, a eficácia, né, que a gente gostaria, mas estamos sempre avançando. Em termos de saúde mental, eu acho que a gente avançou bastante. Tudo que Davi falou. Mas no que tange ao universo social, né, ao que está posto na sociedade, eu acho que a gente popularizou, mas ainda está algo muito superficializado em termos de discussão. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia é mais fácil as pessoas dizerem assim, eu tenho ansiedade, né? Ou alguém tem depressão, que eu conheço, tomando o sintoma, né, que é o sintoma de ter uma crise, né, ansiosa, ou o sintoma do humor deprimido, como se fosse a doença, e ao mesmo tempo banalizando a doença. Porque aí é como se, mas isso aí, você tem que viver com isso, é assim mesmo. Eu não preciso pedir ajuda por isso, porque o meu vizinho tem, o meu tio tem, o meu primo tem, então é assim mesmo. Né? Então, eu acho que esse processo para o profissional de saúde é algo que a gente precisa chamar a atenção. De que, enquanto profissional de saúde, estamos sim mais vulneráveis e muitas vezes precisaremos sim de ajuda. Né? E eu acho que antes, a gente pegando esse conceito de saúde mesmo como bem-estar, né? E não como a ausência da doença, como eu pontuei no início, antes mesmo de esperar o adoecimento, é a gente se preparar com as ferramentas, com os elementos necessários para se fortalecer e proteger nossa saúde mental para não adoecer no futuro. Eu acho que a gente precisa aprofundar esse nível de debate. Como eu já falei outras vezes, eu sou apaixonada por essa questão do cuidado integral, interdisciplinar, e eu acho que o IMIP é pioneiro, né, como o Davi falou, nesses leitos integrais, mas a gente ainda é nosso calo, enquanto profissional de saúde, a gente conseguir realmente ser interdisciplinar. Do ponto de vista que a gente começa já colocando as pessoas em caixinhas, né? Ele tem depressão, mas ele também tem outras doenças associadas, e mais do que isso, ele é uma pessoa com depressão. Isso. Não é? Então, a gente precisa avaliar todo esse contexto. Então, acho que no contexto, por exemplo, quando a gente vai para as áreas clínicas em si, cirúrgicas, como é que eu estou tratando a saúde mental do paciente que vai submeter-se a uma cirurgia? Porque eu acho que todo mundo, eu acho que isso é um senso comum, né? Até acho que é nós, Davi. Se a gente for para uma sala de cirurgia, a gente vai com medo, não é? Sem dúvida. Todo mundo vai com medo, apesar de conviver, de conhecer. Então, como é que a gente aborda isso? Quando o paciente está lá com um diagnóstico que ele precisa de uma cirurgia, é abordado? É aí que eu acho que está o nosso desafio, né? E como profissional de saúde, de olhar para dentro também, né? E se proteger de tudo que a gente vai enfrentar, né? Para preservar nossa saúde mental. Importante, o Davi, e quando você fala, ou quando, pegando esse gancho aqui de Dani, sobre o profissional, e muitas vezes a gente já conhecer, principalmente
termina que a gente conhece mais, a gente acha que também está mais sob controle porque eu conheço mais, eu entendo mais os sintomas e eu acho que eu vou buscar ajuda no tempo certo. Você acha que, às vezes, o diagnóstico de um problema de saúde mental no profissional de saúde termina sendo retardado? A gente já viu, já conversamos, já é consensuado aqui que estamos bem susceptíveis por causa desse lidar com sofrimento, a sobrecarga de trabalho, ou às vezes não olhar para a saúde da gente como um todo. Mas você acha que o diagnóstico ele é mais fluido ou se assemelha ao restante da população? Boa pergunta, né? Eu penso que existem os diagnósticos do momento, né? Uhum. A gente nunca falou tanto do tal do TDAH, não foi? Nunca falamos tanto. E do autismo, do espectro autista também, não é? Então é comum receber na clínica hoje pacientes que já chegam com o diagnóstico, né? Doutor, eu vim tratar meu TDAH, né? E é a queixa principal. Cadê a queixa principal, né? Cadê a ansiedade? Cadê minha dificuldade? Não vou questionar, não vou falar do que eu tô sentindo. Tô falando já do meu diagnóstico. Acredito. E aí o que é que acontece? Só que antes de ele sentar na cadeira, o que é que estava acontecendo? Ele na recepção, porque o diagnóstico começa na recepção, né? Ele na recepção, ele não fica sentado. Era andando de um lado para o outro, né? Nesse dia, eu atrasei 5 minutos, ele já estava olhando para o relógio, né? Mesmo avisando, eu vou atrasar um pouquinho. E aí ele chega, ansioso. Eu já falei, né? O diagnóstico dele, na verdade, né? Ansioso, né? Então, pode ter um TDAH? Claro que pode, né? Mas a gente entende, até do ponto de vista epidemiológico, que a ansiedade também causa a clínica do TDAH, né? Também causa déficit de atenção. Quando estamos ansiosos, estamos desatentos, né? Estamos, na verdade, vivendo o futuro, né? No presente. É o medo antecipatório. É o excesso de futuro, né? É o excesso de futuro. O futuro, ele infla. E o presente, ele atrofia. E aí, o que é que acontece? Até o diagnóstico é ansioso, né? Já chega com o diagnóstico que é porque eu já estou pensando aqui na próxima hora, na verdade, né? E aí o que é que acontece? A gente precisa fazer uma desconstrução, né? Que o diagnóstico, ele surge a partir do sintoma, né? E o sintoma observado ansioso, você precisa tratar a ansiedade. É como se a gente tivesse um vidro, digamos assim, sujo, né? E aí você limpa o vidro. Quando você limpa o vidro, ele fica bonito, né? Você fica, caramba, como eu tô conseguindo ver o outro lado, né? E aí é um pouco sobre isso que a gente vai ver. Será que tem TDAH nessa história? Aí é o próximo passo, né? Mas inicialmente tratar aquilo que está causando sofrimento. Perfeito. E aí, Dani, você traz essa questão do cuidar da saúde, de prevenir. E aí eu queria te ouvir, porque eu sei que você tem tanto a falar sobre essa prevenção, sobretudo para nós, profissionais de saúde, que estamos tão sobrecarregados, e esse gerenciamento do tempo, e a gente conversava um pouco sobre eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para comer tão bem, tem todos esses estigmas. Essas ideias preconcebidas, né? As crenças. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como é que a gente pode trabalhar um pouco mais essa saúde de uma forma mais global e mais integral para tentar prevenir. Essa questão do tempo é interessante, né, Lari? Porque, veja, nós, enquanto espécie, né, enquanto sociedade, a gente sempre evolui em termos de tecnologia, processos, automatizamos várias coisas e sempre temos menos tempo, né? Então, assim, é o maior paradoxo, eu acho, da humanidade, porque a gente vive construindo coisas, inventando coisas que, teoricamente, era pra gente poupar tempo, né? Pra trabalhar por você. Então, a Revolução Industrial é isso, né? Você pega uma linha de automação, você poupou o tempo daquelas pessoas que precisavam estar ali fazendo aqueles trabalhos. Agora a gente tá vivendo a Revolução Digital, com a inteligência artificial. Não é pra poupar tempo? Mas a gente nunca tem tempo a mais. Jamais isso aconteceu. Onde está esse tempo que a gente poupou? Pois é, né? Porque aí vem esse processo, eu acho que Davi estava falando, né? Esse excesso, né? Esse over de informação, né? De futuro que vai passando na nossa mente. E aí o tempo, ele continua escasso,
né? E a gente continua sempre inquieto, sempre buscando outras coisas. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, né, gente, tempo você não vai ter nunca. Não vai sobrar tempo para você fazer atividade física. Não vai sobrar tempo para você fazer terapia. Não vai sobrar tempo para você cuidar de você. A não ser que você decida hoje que cuidar de você é uma prioridade. Quando você diz assim, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Sabe a máscara do avião? Você não tem que botar primeiro a sua para botar do outro? Enquanto profissional de saúde é isso. Você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, se você não colocar isso como prioridade, eu digo isso tanto para o profissional de saúde como para o paciente, porque às vezes você vê uma mãe que tem 1001 coisas para fazer, né? 1001 preocupações. Nós, mulheres, aqui eu vou excluir Davi um pouquinho, educadas, criadas, moldadas na lógica do cuidar de quem? Do outro. Eu tenho que servir o outro, eu tenho que cuidar do outro. Aí você junta isso com um profissional de saúde. Então, você é mãe, você é médica, você é mãe, você é enfermeira. Cadê você? Não vai sobrar tempo. Então, é uma decisão. Eu sou minha prioridade. Eu tenho que cuidar da minha saúde. E quando você decide isso, aí você vai arrumar o tempo, né? A gente conversava aqui antes, né? Que aconteceu tanto comigo quanto você, que precisa vir, às vezes, algo que tira você, né, do seu eixo, uma doença, uma coisa que te deixa assim, que paralisa e diz assim, não, peraí, eu não posso continuar por esse caminho, né? Mas a gente precisa antecipar e, na verdade, começar a discutir isso antes, de que precisamos sim colocar nossa máscara primeiro de sobrevivência. Aí a gente cuida, se fortalece, aí a gente vai ser um cuidador melhor. Porque quando eu estou bem cuidado, né? Quando eu estou em paz com a minha saúde mental, com a minha saúde física, eu vou cuidar melhor do outro. Isso é tão importante, né? Como é relevante, como é importante essa reflexão. Porque, de fato, às vezes, eu brinco, isso, assim, a gente trabalha com gestão, além de profissional de saúde, mãe. Eu sou mãe de uma criança neurodivergente, que ainda tem outras demandas e as terapias são outras demandas extras, né, que a gente termina tendo. Eu coloco, às vezes, até permeia, assim, uma culpa, né? Poxa, eu vou deixar de estar 1 hora, por exemplo, com o meu filho para poder estar na academia, para poder estar correndo, para poder fazer minha terapia. E, ao mesmo tempo, se despir dessa culpa e dizer, não, eu vou me priorizar, porque eu estando bem, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma profissional mais resolutiva, eu vou ser mais produtiva e eu tenho que colocar na minha agenda. Eu boto na minha agenda, eu coloco na minha agenda. Ir para a academia das 5 às 6 da manhã está na minha agenda, como qualquer outra atribuição do meu dia. Porque eu preciso entender. E aquilo ali, eu brinco também que no início até pode ser sofrido, mas depois você sente falta quando você não vai. Então, acho que os hábitos, muitas vezes, eles vêm, muitas vezes disruptivos, vêm de um momento de sofrimento, mas depois que você coloca na sua rotina, é muito prazeroso você se sentir mais saudável, você se sentir mais completo, mais pleno para cuidar, para ser mais produtivo, para ser um bom colega de trabalho, porque para você ser um bom colega de trabalho também permeia você estar minimamente ali equilibrado e etc. E eu queria saber de você, Davi. Essa dificuldade tá assim, nesse olhar realmente da saúde mental, essa coisa dessas culpas e tudo, da gente tentar gerenciar esse tempo para ter um momento pra gente. Qual é a sua opinião? O que é que você acha? O que é que você tem visto aí na sua... Que eu sei que você é um pesquisador também. Conte aí. Então, é interessante, porque tem um dado que, em relação à população geral, no caso da ansiedade, por exemplo, que é um transtorno tão comum hoje em dia, né? Assim como a depressão, existe mais ou menos uma espera de 10 anos, né? Do início dos sintomas até o acesso ao profissional. E aí, o que permeia esses 10 anos? É isso que a gente está conversando aqui. É a culpa, é a não percepção do adoecimento, é a questão de que acontece com os outros e não acontece comigo, e o profissional de saúde
tem isso, né? O profissional de saúde às vezes se sente um pouco blindado, como se as doenças escolhem apenas o paciente. Não, eles escolhem o profissional de saúde também. Inclusive, os profissionais de saúde adoecem mais em relação à população geral, que é isso que a gente está conversando aqui. E aí, o que é que acontece? Não acontece uma prevenção, porque, na verdade, às vezes, o tempo da prevenção já passou, e aí acontece uma tentativa de lidar com a doença. Seria estranho lidar com uma febre, né? Seria estranho lidar com uma dor de cabeça muito intensa. Conviver, né? Você diz assim, conviver. A pessoa acaba achando que ela tem que conviver com aquilo. Então, ela não vai modificar aquilo, não. Eu sou assim. Eu acho que isso tem muito disso, né? Então, a pessoa, porque a ansiedade, me corrija, Davi, que é o psiquiatra, se eu estiver errada, mas eu entendo a ansiedade como um comportamento cerebral aprendido. Você aprende a ser ansioso, porque você programou seu cérebro a estar antecipando, né? Antecipando. E aí, a pessoa acha, quando aquilo se torna disfuncional, ao ponto, né, de atrapalhar a vida, mas ela entende que é ela. Ela é assim, ela sempre foi assim, ela é assim, eu funciono assim, eu tenho que conviver com isso. Mesmo que esteja causando sofrimento. Eu acho que é muito por aí, esse atraso, né, de buscar, de perceber aquela autopercepção que você falou, né? De repente a pessoa, e eu acho com ansiedade, até mais do que com depressão, eu acho uma coisa interessante, porque a depressão, ela, pela definição dela, pela natureza, ela está relacionada ao sofrimento. Mas a ansiedade muitas vezes está associada à produtividade. Então, muitas vezes as pessoas acham assim, que é bom ser ansioso. Porque é produtivo. E às vezes a pessoa acha que ela está se destacando porque ela dorme pouco, porque ela é ansiosa, porque ela já está, né, se precavendo, ela antecipou. E aí ela vai valorizando, reforçando positivamente esse comportamento. E vai repetindo, e vai repetindo. Então, eu acho que com ansiedade tem muito disso. E na área da gente, de saúde, né, que a gente sabe que os primeiros anos, né, profissionais estão muito relacionados a dormir pouco, trabalhar muito, né, conciliar 1001 coisas acontecendo, né, tanto na sua vida profissional como pessoal, acaba que a ansiedade é normalizada, né? É normalizada. Eu tenho que conviver, como você falou, né? Eu tenho que conviver com isso, porque é assim. Eu acho que é muito esse caminho. É bem... São reflexões, né? E aí você fala de sono e aí como a gente negligencia a importância do sono, né, gente? Parece que... E as pessoas falam com muita naturalidade. Não, eu durmo só 4 horas, 5 horas, como se isso não fosse ter um impacto. E é muito importante dormir, né, gente? Como é importante. Eu queria escutar de vocês, assim, além do sono, que eu sei que é importante, quais outras coisas, assim, práticas do dia a dia que a gente tinha que colocar ali na nossa rotina, minimamente, pra gente conseguir ter mais saúde, ter mais saúde mental. Então, tem inclusive uma colocação que nós costumamos fazer na psiquiatria, que é o seguinte: o sintoma é insônia. Ele é suficiente para nos adoecer. Poucos são os sintomas isolados que nos adoecem, né? Você pode estar triste, né? Uma tristeza que você até às vezes não sabe de onde vem. Mas aí aquilo, de alguma forma, um dia após o outro, e aí você sai. Agora, a insônia, você realmente precisa abordar. Porque isso tende a virar um adoecimento. Que tipo de adoecimento? Ansiedade, depressão, enfim, tantos, né? Inclusive... E adoecimento físico. E adoecimento físico. Exato. Físico, você vai ter fadiga muscular, você vai ter, né, cefaleia. Onde está o bem-estar, né? Então, o sono, então, seria algo que a gente... O sono é fundamental, teria, né? que... E muito, como você falou, muito negligenciado. Eu que gosto de trabalhar com os pilares da medicina do estilo de vida, né? Eu acredito que o sono é o mais negligenciado de todos. Porque a gente vive nessa sociedade da produtividade, como eu falei. Eu mesma lembro de jovem, assim, estudando para vestibular e tudo, achava que dormir era perder tempo. É isso. Né? Dormir é perder tempo. Por que eu vou dormir? Não, eu tenho que estar acordada, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar produzindo, né? E dormir é essencial. O sono, ele é essencial para o funcionamento do cérebro. Então, dormir é uma função fisiológica. O ser humano precisa dormir, né? Então, o Davi colocou bem aí, a insônia por si só, ela adoece. Porque se a pessoa não dormir, vai ter repercussão na atenção, na memória,
né? Na concentração, na musculatura, na pressão arterial, na produtividade. Cardíaca, tudo. Que, inclusive, é um outro olhar. E um outro, aí eu não posso deixar de destacar também a alimentação, né? Nossa, eu sou nutricionista, Dani é nutróloga. Como também se negligencia, principalmente, aí eu falo muito nós, profissionais de saúde, estudantes, como muitas vezes pula-se refeição, come-se fast food, come-se alimentos ultraprocessados porque são ali mais rápidos, mas são esses hábitos, como interferem na nossa qualidade de vida, como interferem, como a gente precisa ter muito mais atenção do que nós, profissionais de saúde, do que estamos tendo, para que minimamente a gente também consiga ter saúde. A gente não vai conseguir dormir bem, inclusive, ter um bom funcionamento intestinal, que interfere, inclusive, no humor, se eu não consigo me alimentar bem, se eu não como fibra, se eu não como alimentos in natura, se eu uso principalmente alimentos ultraprocessados, se eu não bebo água. Então, tem esse olhar que a gente também precisa ter. Eu queria te escutar, Dani, o que é que você acha disso? Eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano, né? A gente tem que olhar para a gente como parte da natureza, né? Perfeito. Nós somos da natureza e a gente às vezes esquece disso. Então, se você olhar para tudo que é da natureza, você olhar para uma planta, ela vai precisar de elementos para sobreviver. Ela vai precisar da água, ela vai precisar da terra, ela vai precisar do sol. Então, assim, o ser humano, ele é da natureza, ele pertence à natureza. Então, a gente precisa colocar no corpo nutriente. Isso. Né? Então, essa questão muito de alimentação, dieta, emagrecimento, e às vezes fica tudo nessa discussão e as pessoas não param para pensar, não, peraí, o que é que você precisa para funcionar bem? Isso. Né? Qual é o nutriente que teu corpo precisa? Você que é nutricionista, Lari, sabe muito bem disso. Aí chega as questões do modismo, né? E demoniza-se. Não, então todo mundo não pode comer carboidrato, né? Então o saudável é não comer carboidrato, o saudável é você dar ao seu corpo o que ele precisa. Isso. Individualizar a abordagem, entender que a alimentação, ela tem tudo a ver com todos esses outros fatores. Eu preciso me alimentar bem para minimamente ter uma saúde global, gente. Humor tem tudo a ver com a alimentação. Quantas vezes a gente vê, principalmente nessa rotina aí de plantões, o estudante tem muito disso, né? Emenda, o profissional também. E aí, daqui a pouco você vê uma pessoa, não, eu tô ali 15 horas sem comer, 16 horas sem comer. Não, tem para alguns... O pessoal acaba achando bom, viu, Lara? Porque tá sem comer. Jejum intermitente, sim. Sem comer, tá achando ótimo que eu tô sem comer, né? Tô no jejum intermitente. Nossa. Que jejum intermitente tem suas características, seus benefícios, suas controvérsias, mas é um jejum planejado, né, gente? Tem que ser indicado, né? Então, no meio do dia, de você ficar horas sem comer e depois comer qualquer coisa. Isso. Na hora que for comer, né? Isso. Eu acho interessante que a gente tá aqui hoje falando, né? Sobre essa questão da saúde mental dos profissionais de saúde. Então, Lari citou sono, alimentação, aí só faltou o exercício, né? Para juntar o combo, né? Do pecado do profissional de saúde. Né? Porque a formação, eu posso dizer pela médica, né? Que eu sou médica, então assim, a formação médica, ela faz assim, ela pega isso aqui e joga na lata do lixo. Porque os estudantes, muitas vezes, eles não dormem para estudar, para produzir mais, né? Eles se alimentam de qualquer coisa que seja prática e barata, Uhum. né? Então, muitas vezes vão recorrer a fast food e o movimento, às vezes, está posto de uma maneira, vamos dizer, equivocada, que é aquela questão de você se exercitar muito, intensamente num momento, mas não ter constância, né? Não ter regularidade. O que às vezes propicia até o surgimento de lesões, por exemplo, né? Isso. Então, assim, enquanto profissional de saúde, a gente tem que começar a valorizar isso aqui. Isso que é a prevenção. Isso. E às vezes a gente falou sobre a dificuldade de colocar na rotina, mas tem formas, tem estratégias, né? De se colocar na rotina. Davi, eu sei que você é um exemplo disso. Em relação à sua atividade. Eu sei que você é um exemplo, porque eu já lhe vi andando de bicicleta por aí. Me conta aí. Verdade. Bicicleta é quase uma extensão do meu corpo. Enfim, eu acho que a atividade física entra muito naquela questão de que, tipo, fica parecendo uma obrigação, né? Quando a gente ouve as pessoas falando, né? Tenho que malhar, né?
tenho que ir para a aula, né? Tenho que, enfim, tenho que fazer minha ginástica, né? E quando, na verdade, seria interessante se pudesse ser incorporado, né? Porque, às vezes, eu fico pensando, existe um termo chamado neurose de domingo, né? Que não, é um termo de Ferenczi, né? Um psicanalista pós-freudiano. E ele dizia o seguinte: as pessoas jogam todos os prazeres no final de semana, né? E aí, quando é dia de semana, parece que elas não têm direito a sentir prazer, né? Estamos tão preocupados até em satisfazer o prazer do outro, que é isso aí, né? É o nosso ofício, né? Cuidar do outro. Mas esquecemos do básico, né? Que é tipo... e aí compõe um burnout, né? Se a gente for pensar. O burnout não é apenas uma exaustão, não é apenas aquela questão do certo distanciamento. É você entender que aquilo não está mais fazendo sentido. A sensação de enxugar gelo, quando na verdade você não está enxugando gelo. Algumas vezes a gente está mesmo, né? Infelizmente faz parte da nossa profissão. Faz parte. Mas é aquela sensação, ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está sentindo que está. E aí qual é a única escapatória que ela tem? É a tal da sexta-feira. É o tal do sábado e domingo, que é o fôlego. Só que a gente reserva tantas coisas para o final de semana, que no final das contas, o final de semana também fica atribulado, né? E quando a gente menos espera, se frustra, porque surge a segunda-feira novamente. E esse ciclo, ele é muito angustiante, não é? Aí a sociedade do cansaço, né? Que é um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? Isso. Só para terminar, assim, em relação às modas, né? As modas na nutrição é uma das coisas que mais me angustia, né? A nós também. Todos nós. Pobre do ovo, né? Parem de falar do ovo, né? Do glúten. Deixem o ovo em paz, deixem o glúten em paz, né? Porque é isso, né? Parece que acabou a singularidade, né? Cadê a singularidade, né? Isso. Que tipo de padronização é essa, né? Toda desatenção é TDAH, né? O ovo faz bem para todo mundo, né? Ou não faz bem, né? Ou é vilão ou é mocinho. Então, as redes sociais, e aí vemos a questão da informação muito rápida, né? E rasa. Rápida e rasa, né? Rasíssimo. Nós viramos esse tipo de consumidor. O consumidor de manchete. Então as pessoas leem ali 3, 4 linhas e acham que aquilo é informação. Né? Quando na verdade às vezes o contexto está totalmente distorcido, na verdade a informação não é aquela. E tem uma coisa muito interessante de rede social, né? Eu sou meio crítica com relação a isso, minha gente, mas vamos lá. Que é o viés da confirmação. Eu digo muito isso para os meus estudantes. Eu trabalho muito com medicina baseada em evidência, né? Gosto de trabalhar com um artigo científico, tudo. E aí eu digo muito isso. Quando você está na rede social, você está vivendo o viés da confirmação, porque você só é exposto ao que você já acredita. É isso aí. Esse é o princípio de um algoritmo. Isso. Então você acaba reforçando só o que você já acredita. Então você acha que o mundo é só aquilo ali, a versão que você criou dele. E você deixa de ver o contraditório. É a história do ovo. Se a pessoa acha que o ovo é ruim e ela começa a procurar sobre isso, ela vai encontrar que o ovo é ruim, que faz mal, que o ovo é péssimo. E ela não vai ler nada sobre os benefícios do ovo. É assim com o leite. É assim com tudo que você quiser procurar de alimentação na internet. Eu quero achar que leite é inflamatório, você vai achar. Eu quero achar que leite é anti-inflamatório, você vai achar. Eu quero achar que creatina cresce o cabelo, você vai achar. Eu quero achar que creatina cai o cabelo, você também vai encontrar. Agora, a questão é, se você fica só nessa informação rasa e rápida de rede social, de Instagram, TikTok e afins, o que é que vai acontecer? Você vai ficar vendo só aquilo que você já acredita. Isso. E você vai perder de ver o outro lado da história. Né? Então, assim, E assim, pensando na gente, nossa, e quanto eu busco da qualidade daquela informação? Essa questão de ser rasa. Nossa, às vezes aquele estudo que tá te falando aquela coisa absurda que você já tomou como verdade, foi um estudo tão pífio, tão sem nenhuma qualidade metodológica, a prova né? Que o estudo que fez, né, e botou em evidência a hidroxicloroquina, né, foi retratado, foi retirado, né,
da revista. Então, assim, não basta você ver que é estudo científico. É isso que eu digo. Hoje em dia, tudo é baseado em evidência, gente. Qualquer coisa, qualquer um fala qualquer coisa baseada em evidência. Qual é a evidência? Qual é a qualidade da evidência? Enquanto profissional de saúde, a gente tem que estar se aprofundando nesse sentido. Sem dúvida. Falamos tanto das evidências, mas parece que esquecemos as narrativas, né? As narrativas da vida das pessoas. Né? E aí é quando a gente se depara com a superficialidade, né? Parece que a gente tem muito acesso às informações, mas que informações são essas, né? Parece que o tio do WhatsApp foi legitimado. Total. Né? Digamos assim. Total. E aí, antes parecia que consultar no Google era uma questão. Hoje não é mais o Google, né? É algo muito mais, ainda mais superficial, né? É o Instagram, o TikTok e derivados. Né? E a própria inteligência artificial, né? Que está chegando agora, essa inteligência artificial generativa, que, assim, tem muito de positivo, né? Eu uso, gosto, mas você tem que entender aquilo ali também. Sem dúvida. Entender que a própria inteligência artificial, ela é capaz de criar distorções. Sim. Né, de criar esses reforços positivos. Né? Tem um livro bem interessante um dos criadores do GPT, que ele fala sobre isso, né? Que é como se fossem alucinações. Ele chama desse termo, Davi, alucinações. Porque ela é feita, né? Essa rede, né, neural, assim, né, da inteligência artificial, ela é feita para completar. Então, ela vai usar o que ela tiver para tentar completar a informação. Ela não vai dizer eu não sei. É isso. Entende? Diferente se alguém me perguntar algo que eu não tenho domínio, eu vou dizer, poxa, eu não sei te responder. Vou procurar saber. A inteligência artificial não faz isso. Ela vai completar de alguma forma. Então, se você também se sujeita a isso, né? Do tipo, vou interpretar isso aqui como é a verdade sem o raciocínio crítico, você também, né? Tanto as redes sociais quanto essa questão da inteligência artificial, você também vai estar vulnerável. Eu acho que o pensamento crítico é algo que é inerente ao ser humano. A gente tem que tem que valorizar. E retomar, né? Vamos buscar, vamos trazê-lo novamente, porque eu acho que tem muitos, inclusive essa geração que está vindo, muitas vezes a gente vê isso dessa superficialidade, né? Eu acho que não é nem geracional, acho que até vamos corrigir nisso. Alguns perfis são estão muito voltados para essa superficialidade e o pensamento crítico tem sido deixado de lado muitas vezes. Certamente, é tanto que foi a palavra do ano, né? Lá no dicionário de Oxford, o Brain Rot, né? Que é essa questão de ter essa mente assim, né? Superficial, né? Rasa, mas essa questão geracional, Lara, você falou, eu acho que é geracional mesmo, né? Aqui, ó, eu trouxe até pra comentar. Eu trouxe até pra comentar. E você falou em geração, eu digo, pronto, tá aqui, ó. Tô começando, não terminei ainda de ler esse livro, mas tô apaixonada por essa leitura. E ele é um pesquisador, né, americano, e ele mostra dados, né, que a ansiedade vem aumentando nessa geração Z, essa geração nascida depois de 1995. Quando ele tem um gráfico que ele compara o nível de ansiedade por gerações. Você vê que na geração Z é muito maior o aumento da ansiedade do que na geração... E é engraçado que aumenta mais quanto mais jovem, né? Na pesquisa que ele fez. Por quê? Segundo ele, né? Agora aqui, segundo o autor. Ele diz que são duas questões que ele pondera como sendo a etiologia dessa geração ansiosa. É a ausência, é a falta do brincar na infância. Então, é você tirar dessas crianças que nasceram nessa época, foi retirado, né, do mundo real, protegido do mundo real. Eles é o excesso de proteção do mundo real e o excesso de vulnerabilidade do mundo virtual. Então, se tirou da rua, porque a rua é perigosa. Na rua eu tenho ameaças. Dentro de casa eu estou protegido. Aí eu entrego uma rede social. É isso. Aí eu entrego o mundo. Mostra o livro para quem está em casa. Esse é o livro, né? Tô adorando. O Davi já leu, né? Pode comentar. Eu ainda não terminei, mas estou adorando a leitura. Eu acho que é por aí. É algo geracional. E é o perfil do nosso estudante, né? Davi? A gente percebe muito que, assim, os parques, né, onde as crianças brincam, né, a gente se acostumou muito a ver tudo muito protegido,
né? É muito comum em shopping, né? A gente vê então é tudo protegido, tudo acolchoado. E hoje em dia a gente está começando a observar os parques das praças retomando aqueles brinquedos de madeira com areia, né? Onde a criança, ela pode cair, né? E ao cair, ela precisa se levantar e ela vai querer repetir o processo até conseguir, né? Então, a frustração, ela parece que ela se tornou quase uma palavra velada hoje, né? Onde nem cair a criança pode mais. E aí as quedas ao longo da vida tendem a ser mais dolorosas, né? Sim. Eu fico muito pensando também na questão... o quanto pouco tempo que nós temos. A verdade é que existe uma sobrecarga no profissional de saúde, né? Cada um na sua área, mas existe sobrecarga. Existe uma demanda de idealização em cima do profissional de saúde. E na hora de buscar ajuda, o que esse profissional de saúde faz, né? Eu fico pensando um pouco. E é interessante citar, Recife é pioneiro, né? O primeiro serviço de atenção ao estudante de medicina, nesse caso, foi pelo professor Galdino Loreto, né? Na década de 50. Então, que hoje compõe o serviço de atenção da UFPE, né? Sim. Então, assim, como é interessante olhar para esse público como um público que às vezes é escanteado, não por ser vulnerável do ponto de vista social, mas é vulnerável porque tem pouco acesso ou resiste ao acesso, né? Que é isso que a gente fala, assim. Você não acha que está precisando de uma psicoterapia? A depender da pessoa que você esteja direcionando essa frase, isso pode parecer até uma ofensa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí vem essa questão, né, que a gente estava comentando da geração, do perfil do nosso estudante. É isso? O perfil do nosso estudante é esse perfil que cresceu, né, com tecnologia, internet, rede social, exposto a isso. E isso que você falou é muito interessante, Davi. Ou seja, não tem aquele processo do cair, levantar, e eu me frustro e eu vou tentar de novo. Porque quando eu tô com uma tecnologia e eu não tô gostando, eu passo. Isso. Eu mudo. Eu não persisto, eu não fico. Né? Isso aí. Então, assim... Vou tentar outro caminho. Aí esse estudante, muitas vezes, é inserido num cenário onde é totalmente diferente a academia. A academia que eu digo, né? A formação. Onde aqui ele vai ter que errar e consertar. Ele vai ter que se frustrar e aprender. E aí, às vezes, isso pode ser um choque, né? Uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade para... E aí eu pergunto para vocês, enquanto instituição, olhando para olhar realmente da instituição, o que é que a instituição pode fazer para contribuir para esse estudante, para o profissional de saúde, para contribuir para a gente ter menos adoecimento? O que é que vocês acham? Queria saber da opinião de vocês, porque estou aqui maquinando umas coisas. Eu posso trazer aqui 3 pilares, eu acho, assim, né? Ótimo. E Dani, fica à vontade, assim. Eu acho que o primeiro, acolhimento, né? Assistência, quando necessário, né? E aí entra muito forte a psicoterapia acessível. Psicoterapia é caro, né? É bom lembrar, né? É caro. Psiquiatra também, mas como é semanal, geralmente, né? Isso onera, né? Existem as clínicas escolas que trazem esse acesso, né, mas no preço mais popular. E para finalizar, a pesquisa, porque a gente precisa entender desse perfil, né? É a ideia de trocar o pneu com o carro andando, né? Enquanto assistimos e acolhemos, precisamos entender. Aí me parece que esses 3 pilares, a princípio, né? Não sei se estou esquecendo de algum. Não, eu concordo plenamente com o Davi. Eu acho que é isso. Eu acho que, inclusive, eu participei do acolhimento aos residentes do IMIP, tá? O último acolhimento, falando sobre saúde, sobre estilo de vida, e eu comentei isso. Nossa, como eu tô feliz de participar de um acolhimento, porque era tudo que eu queria quando eu fui residente. E foi tudo que eu não tive. Então, assim, eu acho que acolhimento é algo muito importante, né? Do ponto de vista institucional. Claro que eu acho que tem algumas, vamos dizer assim, etapas que podem ser aprofundadas no que tange esse cuidado à saúde
como a gente estava falando aqui desses pilares da medicina de estilo de vida, de alimentação, né, de exercício. Então, eu acho que é papel também institucional que a gente esteja colocando isso, e não só colocando, é a história das ferramentas, porque, veja, a informação as pessoas já têm. Saber o que é para fazer, todo mundo já sabe. Agora, o que é que a gente precisa para executar, né? Então, assim, aqui, né, no IMIP, a FPS, eu sou tutora da FPS, então, assim, a gente já tem muita coisa disso, né? A FPS tem a FPS Esportes que funciona ao lado, que é uma oportunidade para o aluno poder praticar exercício, né? Tem a corrida, por favor, compareçam, porque toda vez eu tô lá para ver quem é aluno que vai. Eu corro, viu? Toda vez. Eu tô correndo lá, tem a corrida que acontece anualmente, então, assim... Isso são iniciativas que são importantes. Porque, veja, se não está no meu meio, se eu estou numa instituição, num local onde não existe, não se fala, as pessoas não praticam exercício, não tem onde eu praticar, eu tenho que estar lá de manhã até de noite e não tem onde eu fazer exercício, então não adianta eu dizer a essa pessoa, olha, fazer exercício é importante. Porque eu não estou dando a ela o meio, a ferramenta para ela fazer. Né? Se eu estou dentro de uma instituição que eu não tenho um alimento saudável, e eu digo, olha, você precisa comer bem, mas aqui, ó, é fast food ali, é cachorro-quente ali, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que dar essas ferramentas, né? Inclusive, eu fiz um curso, né, aqui para o IMIP Educa sobre ferramentas práticas para mudança de estilo de vida, um curso muito profissional, justamente para a gente sair da inércia. Profissional de saúde, a gente tem que sair dessa inércia, dizer assim, ó, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que se alimentar bem e fazer exercício. Aí a pessoa, vem para meu lugar, faz na minha vida. Esse curso, inclusive, vocês de casa, acessem. A gente vai ter o link aqui, mas no site do IMIP Educa, vocês têm acesso a esse curso. Esse curso é maravilhoso, uma série de ferramentas práticas. Eu, inclusive, parabenizar a abordagem, Dani, eu acho fantástico e é multi, viu? Todos os profissionais de saúde, estudantes, estão convidados a fazer, a fazer esse curso. Bem interessante mesmo. Gosto muito. Obrigada. Eu acho que é verdade. Não é missa de corpo presente, não. É verdade. Eu achei sua abordagem muito prática, muito didática. Foi muito legal. É muito legal. Confiram, depois vocês me contam. Mas eu acho que é isso. Então, a gente tem que dar essas ferramentas, né? E enquanto, eu acho que uma etapa também importante é a gente amadurecer. Aí eu só posso falar do curso de medicina, porque é o que eu tenho experiência docente, né? Já há alguns 6, 7 anos. A gente precisa amadurecer também a maneira que a gente forma os nossos médicos, né? A gente valoriza muito ainda o cognitivo. Valoriza em excesso o cognitivo e falta valorizar as habilidades humanas que são tão essenciais, inclusive para essa autoproteção. Né? Então, assim, o curso de medicina, ele vem na sua estrutura muito, já com essa sobrecarga de tempo, de avaliação, você é avaliado o tempo inteiro, né? Então, eu acho que se a gente pegar essa palavra que Davi colocou, acolhimento, e tentar entender que eu preciso formar meu profissional para ser um acolhedor, então ele tem que se sentir acolhido, né? Porque eu não posso ofertar aquilo que eu não recebi. É difícil. Sem dúvida. E nesse olhar, né, Davi, eu acho que como é importante a gente valorizar quando o paciente da gente, eu pensei muito agora em relação aos leitos integrais, o paciente da gente, ele quer ser bem tratado. O paciente da gente, ele quer ser acolhido, ele quer ter uma escuta ativa, uma escuta paciente, né? Ele quer poder dividir quais são aqueles sofrimentos dele, e às vezes a gente nesse corre-corre, né? Nessa geração que a gente está vivendo e com todas essas atribuições e todas as atribulações, como a gente muitas vezes não está qualificando nossa escuta, então o profissional talvez muito mais do que esperar o paciente, ele vai querer obviamente um profissional competente, mas ele quer um profissional acolhedor, um profissional humanístico, certamente, né? Eu acho. E é interessante, né, Larissa, assim, a gente pensar de que enquanto tutor, preceptor, estando nesse papel educacional, como é importante a gente identificando, não calar, né? Identificando temos que fazer algo, né? Quando a gente identifica o estudante, quando a gente identifica o residente, o acadêmico, parecido que ele não está bem. Às vezes a gente percebe isso através do feedback, por exemplo.
né? O feedback como é o instrumento que capta o sofrimento, né? Além da função pedagógica, né? Andragógica. E aí é interessante a gente captar e ao mesmo tempo pensar o que fazer, né? Converse com alguém, né? Leve para a sua equipe, né? Olha, tem um estudante que não está bem, né? Então, como é importante, como nós somos esse professor 360 graus, né? Isso. Porque nós também observamos o aluno 360 graus, né? Isso. Então, às vezes nós somos os primeiros a perceber, né? Onde está. Já acontece no serviço de psiquiatria, quando roda no leitos integrais, com certa frequência, o doutorando, que recorre até mim, fala: eu não me senti bem conversando com esse paciente, porque acho que eu tenho algo parecido, né? Então, é aí que você pensa, senta aqui e vamos conversar um pouco, né? E eu acho que tudo começa com a escuta, né? Isso. Olha, tá vendo? Gente, eu acho que nenhum de nós vai sair daqui igual a gente entrou. Acho que todo mundo vai sair cheio de reflexões. Mas eu queria agradecer a vocês. Eu acho que foi um papo extremamente enriquecedor para todos nós e para vocês de casa também. Então, eu queria finalizar o episódio de hoje, como eu disse, agradecendo a Dani, agradecendo a Davi. E agradecendo você que está aqui mais uma vez escutando e enriquecendo suas habilidades aí com todo esse conteúdo tão baseado em evidências que nós tratamos aqui hoje. E se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixa de se inscrever, né, no nosso site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.